A Ucrânia está em uma marcha imparável rumo à vitória total na Crimeia. Não somos nós que estamos dizendo isso, é Philip Ingram, antigo oficial de alta patente da inteligência militar do Reino Unido. Ingram é um homem que já viu de tudo e tem a MBE para provar isso. E ele acabou de conceder uma entrevista explosiva, na qual revelou uma coisa fundamental. Algo tão grandioso está acontecendo na Crimeia que Putin não consegue impedir. A bola de neve começou a rolar ladeira abaixo há meses. Agora está se transformando em uma avalanche que vai desrussificar a Crimeia e acabar com o controle de Putin sobre a península. Nada disso aconteceu por acaso. Uma das primeiras coisas que Ingram diz em sua entrevista é que o que está acontecendo na Crimeia, desde a estratégia de isolamento até a escassez desenfreada de combustível e também os ataques ucranianos realizados na península, foi tudo planejado. A Ucrânia se preparou para isso e fez isso ao atacar implacavelmente os sistemas de defesa aérea na Crimeia repetidas vezes, criando rota sobre o Mar Negro e a própria Crimeia para viabilizar seus ataques. Se olharmos para o que aconteceu quando a Ucrânia recebeu permissão para usar suas armas de maior alcance, o que ela fez? Ingram pergunta retoricamente. Ela começou a atacar as capacidades de defesa aérea russas. Esses ataques ocorreram em toda a Crimeia e em toda a Rússia, enquanto a Ucrânia desmontou as defesas aéreas de forma sistemática e consistente. Essa foi a primeira fase do esforço de libertação da Crimeia e preparou o terreno para tudo o que vemos agora em 2026. Vimos esses ataques aumentarem drasticamente nos 2 primeiros meses do ano. Em janeiro e fevereiro, a Ucrânia realizou entre 20 e 25 ataques por mês contra ativos de defesa aérea da Crimeia, segundo relatórios do ACLED, que é o banco de dados de localização e eventos de conflitos armados. Sistemas, radares e depósitos inteiros foram destruídos pelo fogo de drones ucranianos, abrindo espaço aéreo para possibilitar tudo o que veio depois. A Ucrânia não parou a primeira fase só porque entrou na segunda, aponta a ACLED. Uma fase se mistura com a outra, enquanto a Ucrânia continua destruindo as defesas aéreas que restam na Crimeia. Vimos isso em 1º de agosto, quando o New Voice of Ukraine informou que ataques ucranianos provocaram incêndios em defesas aéreas e posições de guerra eletrônica, ou EW, no principal porto da Crimeia, Sebastopol. Esse porto que abrigava a frota do Mar Negro antes de os navios de guerra russos terem que navegar para o mais longe possível da Ucrânia, ficou mais fácil de ser atingido por causa da eficiência com que a Ucrânia executou a primeira fase de sua estratégia. Quanto a essa fase levando ao que viria a seguir, é um conceito simples. A segunda fase é o isolamento. Isso ainda está em andamento, mas a principal vitória da Ucrânia aqui é que o isolamento impede a Rússia de enviar mais defesas aéreas para a Crimeia, para substituir aquelas que ela perde. Isso torna as defesas da Crimeia finitas, vulneráveis. Cada radar, cada sistema e cada dispositivo de guerra eletrônica que a Ucrânia destrói agora aproxima a Ucrânia de seu objetivo final de desrussificar toda a península. Remova a capacidade da Rússia de se proteger, como diz Ingram, e oportunidades se abrem. E olha, a Ucrânia realmente aproveitou as oportunidades que criou para si mesma. O isolamento veio após a destruição das defesas aéreas. A Ucrânia combinou a interdição de veículos nos territórios ocupados, onde está destruindo caminhões de combustível e suprimentos que levam mercadorias para a Crimeia, através dos territórios ocupados, com mais de 70 ataques contra navios da frota Fantasma no Mar Negro e no Mar de Azov só em julho. Tudo isso se soma aos ataques contra depósitos e instalações militares na própria Crimeia. A rede logística que sustenta o controle da Rússia sobre a Crimeia está sendo destruída, tornando-a praticamente inútil. Existem 2 elementos nessa estratégia. O aspecto militar é obviamente importante, e em breve vamos explicar o quanto o controle de Putin sobre a Crimeia está enfraquecendo. Mas, mais importante que isso, Ingram destaca o aspecto psicológico do que está acontecendo na Crimeia. Isso é mais prejudicial para Putin do que até mesmo a perda gradual do que deveria ser um território estrategicamente importante. E o motivo disso se resume a uma explicação simples. A Crimeia deveria ser um símbolo do poder russo e um exemplo da mitologia que Putin criou sobre russos e ucranianos serem um só povo. Tudo isso desmoronou. Ingram aponta para a campanha inicial de agressão em 2014, quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia, como o ponto de partida para o mito que Putin estava tentando construir. A Rússia tomou a Crimeia quase sem derramamento de sangue, aponta Ingram, e isso foi vital para a mentalidade russa que Putin queria construir em torno da península. Portanto, é central para a mentalidade russa por trás de suas ações contra a Ucrânia, diz Ingram sobre essa anexação. Foi ali que tudo começou. Também tem uma importância psicológica para Vladimir Putin e para seu círculo mais próximo. Vladimir Putin passou sua última lua de mel lá. Ele possui algumas propriedades à beira-mar muito valiosas, assim como muitos dos oligarcas do seu círculo mais próximo.
Para Putin, essa ideia de retratar a Crimeia como sempre tendo feito parte da Rússia é fundamental. Logo após a anexação da península, Putin voou até lá e fez uma peregrinação exibicionista aos locais que ele acreditava serem fundamentais para expandir seus mitos. Foram colocadas coroas de flores em um memorial da Segunda Guerra Mundial da era soviética. Putin visitou uma catedral associada ao cristianismo russo e fez questão de ir a Sebastopol para inspecionar a frota do Mar Negro, que a Rússia havia acabado de usurpar da Ucrânia. Tudo isso servia para construir a imagem da Rússia como uma grande potência que estava acolhendo a Ucrânia de volta ao seu seio, e que os ucranianos queriam isso. A anexação foi praticamente sem derramamento de sangue. Essa foi a grande vitória de Putin, e é algo que ele usou para criar o mito de que russos e ucranianos são um só povo. Para Putin, a Crimeia poderia ser usada como um símbolo de unidade. Segundo Ingram, isso também era compartilhado entre ucranianos e russos porque tínhamos o quartel-general da frota do Mar Negro em Sebastopol. Portanto, havia esse símbolo de unidade entre a Ucrânia e a Rússia por muitos anos. Putin reforçou essa afirmação de unidade em julho de 2021, apenas alguns meses antes de lançar a invasão em grande escala, com um ensaio intitulado Sobre a Unidade Histórica de Russos e Ucranianos. Em seu tratado prolixo, Putin afirmou que russos e ucranianos sempre foram um só povo e que forças externas eram as culpadas pelo muro que surgiu entre os dois. Dividir para conquistar, como Putin coloca, uma estratégia com a qual ele está mais do que familiarizado. Russos, ucranianos e bielorrussos são todos descendentes da antiga Rússia, declarou Putin. Isso, aparentemente, já seria motivo suficiente para a Rússia tomar o controle da Crimeia e, no fim das contas, da Ucrânia, ou, na visão de Putin, para uni-los. Todo esse contexto é importante para o que está acontecendo na Crimeia agora, porque a estratégia de isolamento da Ucrânia é uma rejeição direta desse mito criado por Putin. Para que a afirmação de um só povo seja verdadeira, os ucranianos precisariam querer se juntar à Rússia e se tornar um só, mas eles não querem. A anexação sem derramamento de sangue da Crimeia alimentou o mito de Putin, mas a destruição e a dor muito reais por toda a península neste momento destroem essa narrativa. Não subestime a importância psicológica do que a Ucrânia está fazendo. A Ucrânia estima que pelo menos 850 mil russos se mudaram para a Crimeia desde a anexação de 2014, e muitos outros, além desses, tratam a península como um destino de férias. Todos foram atraídos pela afirmação de unidade feita por Putin, apenas para descobrir que cada drone ou míssil enviado pela Ucrânia abre buracos não só nos equipamentos militares, mas também na história que Putin criou. Os ucranianos não formam um só povo com os russos. Essa mensagem está sendo reforçada na segunda fase da Operação da Ucrânia. A queda desse mito é fundamental para enfraquecer o controle de Putin sobre a península, porque expõe as mentiras que Putin contou para manter o controle da Crimeia em primeiro lugar. Mas além da suposta unidade, há mais um aspecto psicológico do controle de Putin sobre a Crimeia a se considerar: o poder. Unidade não significa nada em comparação com demonstrações de força para Putin, e por mais de uma década, a Crimeia tem sido a melhor demonstração da suposta capacidade da Rússia de dominar a Ucrânia. O golpe sem derramamento de sangue não se tratava apenas de unidade. Tratava-se de mostrar ao mundo e ao povo da Ucrânia que a Rússia deveria ser temida. A Ucrânia não revidou porque tinha medo de fazê-lo. Sabia que a Rússia avançaria pelo resto do país se o fizesse. Isso pode ter sido verdade em 2014, quando a Ucrânia estava mal preparada para resistir a uma invasão total. Mas em 2022, e depois, a Ucrânia arruinou essa alegação russa de invencibilidade. Cada míssil que voa ou drone que atinge a Crimeia agora oferece uma contradição visível entre as alegações de força de Putin e a realidade na península. O folclore russo está sendo destruído pouco a pouco pela campanha de isolamento da Ucrânia, junto com tudo o que ela fez à Crimeia. Ingram aponta para o que aconteceu com a frota do Mar Negro, já que cerca de 30% dessa frota foi destruída e o restante se escondeu. Ele destaca os ataques da Ucrânia à Ponte da Crimeia, que é outro monumento ao suposto poder da Rússia, já que ela conecta a Crimeia ao território russo. Nada disso deveria ser possível. A Rússia era forte demais. A Ucrânia era fraca demais. A Rússia queria apresentar a anexação da Crimeia como o ponto de partida para a reunificação com a Ucrânia, um retorno aos dias de glória da Rússia. O que a Ucrânia fez, especialmente em 2026, foi trazer uma reviravolta nessa história. O controle de Putin sobre a Crimeia está se enfraquecendo justamente porque a Ucrânia teve muito sucesso em destruir as defesas aéreas da península e isolá-la da Rússia e dos territórios ocupados. Mas tudo isso vai além. Além dos contos de fadas de Putin, a Crimeia também era um ativo militar. Isso, junto com o mito, está sendo desmontado na marcha imparável da Ucrânia rumo à vitória. No entanto, antes de irmos mais a fundo, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Em 2026, há uma grande diferença entre o que a Crimeia é e o que ela deveria ser para a Rússia, estrategicamente falando.
A Crimeia é uma área muito grande, destaca Ingram. Ela se mostrou relativamente segura, onde a Ucrânia não tinha capacidade de médio alcance. Uma base relativamente segura para manter depósitos logísticos, ter bases da Força Aérea lá e tudo mais, podendo voar e apoiar o que estava acontecendo no leste da Ucrânia, e dar suporte às tropas russas naquela região. Ingram diz que a Crimeia, essencialmente, proporcionou à Rússia uma capacidade quase como a de um porta-aviões, porque Putin achava que a Ucrânia não conseguiria atingir a península. O especialista britânico repete a palavra segura. Era isso que Putin achava que a Crimeia era. Uma base segura de onde poderia conduzir ataques e gerenciar a logística para o leste da Ucrânia. Tudo isso mudou. E isso é graças à brilhante estratégia de isolamento da Ucrânia. Ao isolar a península da Crimeia, England diz que o que a Ucrânia está fazendo é impedir que a Rússia consiga fazer isso. Isso impediu a Rússia de usá-la como um campo de aviação, ou vários campos de aviação, como bases logísticas, como bases de comando e controle. A frota do Mar Negro foi expulsa, e tudo isso deixou Putin muito preocupado com a Crimeia, porque ele não pode usar a península para alcançar a supremacia militar que prometeu ao povo russo. Putin foi forçado a ver como a estratégia da Ucrânia para a Crimeia se mostrou muito mais ampla e muito mais eficaz do que ele jamais poderia imaginar. Quando eram apenas ataques ocasionais à ponte da Crimeia, ou ataques contra ativos militares no Mar Negro, mas não a própria Crimeia, Putin conseguia lidar com isso. Ataques isolados não significam nada, ele argumentaria. Mas agora a estratégia da Ucrânia abrange tudo. A Crimeia é um alvo constante, sendo normalmente atingida várias vezes por semana. O Mar Negro está praticamente sob controle da Ucrânia, e as artérias logísticas que passavam pelos territórios ocupados até a Crimeia desmoronaram. Assim como o controle de Putin sobre a Crimeia está desmoronando. A Rússia foi exposta estrategicamente por mais uma vez subestimar a Ucrânia. A geografia que tornou a Crimeia tão valiosa para a Rússia no início da invasão se transformou em um problema. Aquela capacidade de alcance médio que Ingram menciona não é mais um problema. A Ucrânia tem drones que podem alcançar qualquer ponto da Crimeia. Ela possui drones navais que podem atravessar todo o Mar Negro e chegar até o Mar de Azov. A distância não é mais um fator. A frota do Mar Negro aprendeu isso logo no início, e agora o restante da Crimeia está recebendo o recado. A Crimeia não está segura, e isso significa que ela não pode ser usada como uma enorme base militar, como Putin imaginava. Os ataques da Ucrânia contra tudo, desde pontes e ligações ferroviárias até comboios e depósitos de combustível, arruinaram a Crimeia como um ativo estratégico para Putin. A Ucrânia está usando a força para retomar a Crimeia, mas está fazendo isso de uma maneira que ninguém, nem mesmo Putin, jamais esperava. Durante anos, especialmente antes da guerra na Ucrânia, o consenso era de que retomar a Crimeia exigiria um ataque anfíbio maciço, permitindo que a Ucrânia colocasse tropas em solo na península. Esse ataque seria acompanhado por um avanço através da estreita faixa de terra que conecta a Crimeia à Ucrânia. Simplesmente não poderia acontecer. A Ucrânia perderia dezenas de milhares de soldados, se não mais, e se deixaria vulnerável no continente. A força não era uma opção, e a maioria no Ocidente parecia concordar, observa o jornal Independente. Mas a força se tornou uma opção, só que não a força que todos esperavam. Como tem sido frequentemente o caso na Ucrânia, drones estão no centro de tudo. E é graças aos drones que a Ucrânia nem precisa enviar soldados para a Crimeia para afrouxar o controle de Putin. Os constantes ataques de drones e seus efeitos posteriores estão fazendo o trabalho de desrussificação para a Ucrânia. Já vimos as balsas que transportam os trens da Rússia através do Estreito de Kerch para a Crimeia, trazendo turistas, mas também trazendo petróleo, gás, comida e tudo mais que as pessoas esperariam para viver por lá, serem atingidas repetidamente pela Ucrânia, aponta Ingram. Isso se soma aos ataques a caminhões na região ocupada. Agora, a Ucrânia controla o fluxo de tudo para a Crimeia, desde combustível até água, e os problemas são evidentes para todos verem. A estratégia de isolamento da Ucrânia levou a uma crise de combustível na Crimeia, com os postos de gasolina ficando sem combustível e os russos ficando sem meios para reabastecê-los. Pode-se dizer que a Ucrânia exerce domínio de fogo sobre a península, o que foi possível graças ao foco na destruição dos sistemas de defesa aérea que mencionamos. Além do combustível, a comida também é um problema. A Reuters informou em 1º de agosto que os ocupantes russos na Crimeia agora estão sendo obrigados a enfrentar filas para conseguir comida quente, porque a Ucrânia está realizando ataques contra a rede de energia da Crimeia, o que tira a energia dos ocupantes. Cidades inteiras estão ficando sem energia e água, segundo o New York Times. Em alguns casos, os apagões duram dias antes que a Rússia consiga restabelecer a energia, apenas para a Ucrânia atacar novamente. A iluminação noturna na península caiu 20% em julho. 1,4 milhão da população da Crimeia antes da guerra foi afetada pelos cortes de energia causados pela Ucrânia. Esse é exatamente o objetivo. Além dos aspectos simbólicos e militares, a Ucrânia está transformando a Crimeia em um inferno na terra para as pessoas que a Rússia transplantou para a península. Essas pessoas sabem que Putin não pode protegê-las. Elas veem isso todos os dias. Mas o que realmente vai machucar Putin não é o ocupante comum fazendo fila por comida depois de gastar o resto do gás para chegar a um vendedor. São as elites.
Elas podem ver no que a Crimeia se tornou, e não é o que Putin prometeu a elas. A Crimeia deveria ser um destino de férias, um paraíso para os oligarcas de Putin que a Ucrânia não poderia atingir. Esses oligarcas agora vão à praia e veem que a praia está cheia de minas, cercas de arame farpado e dispositivos antitanque. Não é mais a mesma coisa. Tudo mudou, diz Ingram. Essa é a mensagem que está vazando de volta para os círculos de elite da Rússia, para o círculo íntimo de Putin. O que estamos vendo aqui é uma libertação pela destruição da narrativa. A Ucrânia não precisa enviar soldados para a Crimeia. O que ela está fazendo é tornar a península inviável para Putin e sua elite. A Ucrânia só precisa continuar enviando drones para atingir o que eles vêm atingindo nos últimos meses. Cada ataque causa danos. Esse dano não pode ser reparado por causa da brilhante estratégia de isolamento da Ucrânia. E toda vez que um drone pousa na Crimeia, Putin leva um golpe. Quantos golpes mais o líder da Rússia pode aguentar? Enquanto tudo isso acontece, a Rússia está se preparando para as eleições da Duma estatal em meados de setembro. Essas são as primeiras eleições desse tipo realizadas desde que Putin lançou sua invasão, e o líder da Rússia está encarando a possibilidade de resultados ruins. Ele não corre risco de ser removido do poder, mas muitos de seus aliados sim. Pessoas que Putin colocou para seguir sua linha estão concorrendo nas eleições, e o estado da Crimeia talvez seja um dos maiores fatores em jogo. Putin está com medo agora. Ele teme que o que está acontecendo na Crimeia, junto com os ataques da Ucrânia contra outros alvos simbólicos, incluindo Moscou e São Petersburgo, possa fazer com que as eleições não sejam favoráveis para ele, mesmo em um estado policial onde ele supostamente controla tudo. As elites que achavam que sua associação com Putin as levaria ao poder podem estar de saída. E se estiverem, vão culpar o que está acontecendo na Crimeia. Os sussurros sobre o fracasso de Putin ganham força a cada dia nos cantos escuros do Kremlin e nas casas de oligarcas e políticos que percebem que Putin está mais fraco do que nunca. Esse, no fim das contas, é todo o objetivo do que a Ucrânia está fazendo. Ingram mencionou as eleições de setembro por um motivo. Foi para mostrar que Putin está vulnerável, que seu poder não é tão intocável quanto ele pensava. A Ucrânia é o motivo disso. O colapso do controle de Putin sobre a Crimeia pode motivar russos comuns nas urnas e elites nos bastidores a finalmente fazerem algo contra um líder que foi tão longe que não pode mais ser trazido de volta. Putin não vai sair da Crimeia. A Ucrânia não vai invadir. Mas nenhum desses cenários precisa acontecer para que a Ucrânia seja vitoriosa na península. O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, explicou tudo isso em junho. A Crimeia está se tornando uma ilha. Pode-se argumentar que ela já é uma. E o que o futuro reserva à península são mais ataques, mais sofrimento e mais raiva contra um presidente russo que prometeu proteger, mas falhou em todos os aspectos. Estamos testemunhando o começo do fim do domínio russo na Crimeia. Algo enorme já está acontecendo na península, e para Putin, as coisas só vão piorar daqui para frente. Ingram explicou muito do que a Ucrânia está fazendo na Crimeia e os efeitos posteriores da brilhante campanha em duas fases. A guerra dos Estados Unidos com o Irã foi reacendida. Vários dias de ataques já foram realizados, mas há algo diferente sobre a Operação Fúria Épica nesta segunda vez. Não se trata mais apenas do poder aéreo. Os Estados Unidos aprenderam suas lições e sabem que o Estreito de Hormuz será a chave para o sucesso nesta segunda vez. Então, os Estados Unidos liberaram uma arma secreta. E não é uma arma qualquer. Isso é algo que a Ucrânia inovou e os Estados Unidos aprenderam a usar. A Ucrânia deu a chave para os Estados Unidos. Agora, em algo inédito para os Estados Unidos, essa chave está sendo usada para abrir a barreira do Estreito de Hormuz. E o Irã não está preparado para nada disso. Qual é essa chave? Vamos deixar o Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, explicar. Em um artigo publicado no X em 13 de julho, o CENTCOM revelou que havia lançado uma onda de ataques ofensivos contra o Irã no dia anterior. E que esses ataques atingiram vários locais, todos com o objetivo explícito de impedir que o Irã atacasse navios no Estreito de Hormuz. As forças do CENTCOM atacaram sistemas de defesa aérea militar iranianos, locais de radar costeiro, capacidades de mísseis e drones, e pequenas embarcações usando caças dos Estados Unidos, navios de guerra, drones aéreos kamikaze e drones marítimos kamikaze. Pela primeira vez, o artigo revelou. É essa última afirmação que é o ponto-chave. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos usaram drones marítimos kamikaze de forma ofensiva contra o inimigo. E ao fazer isso, os Estados Unidos acabaram de mostrar ao mundo que se inspiraram em tudo que a Ucrânia conseguiu realizar contra a Rússia no Mar Negro e no Mar de Azov. A Ucrânia é a inovadora desta era da tecnologia de drones e estabeleceu o modelo para o uso de drones marítimos para controlar um corpo d'água relativamente pequeno. A arma secreta da Ucrânia agora está sendo usada contra o Irã. Mas será que realmente é uma arma fabricada na Ucrânia que está causando os danos?
Surgiram indícios de que poderia ter sido isso cerca de um mês antes dos Estados Unidos finalmente usarem drones marítimos pela primeira vez. No dia 9 de junho, a mídia United 24 noticiou que os drones marítimos Magura V5 da Ucrânia fizeram sua estreia no Indo-Pacífico durante uma operação de treinamento dos Estados Unidos. O drone causou uma boa impressão. A operação, que contou com 17 mil soldados, conseguiu afundar um navio-alvo durante um exercício de tiro real nas Filipinas, demonstrando que ele é exatamente aquilo que a Ucrânia sempre mostrou ser. Este é o mesmo drone que causa estragos na frota russa do Mar Negro, a ponto de essa frota basicamente não ser um fator relevante na Ucrânia hoje. E nas Filipinas, os Estados Unidos tiveram sua primeira experiência direta com o poder da arma ucraniana. Os Estados Unidos até realizaram esse ataque no Estreito de Luzon, o que pareceu um movimento proposital, para mostrar aos países que controlam vias navegáveis estreitas, como o Irã com seu domínio sobre o Estreito de Hormuz, que os Estados Unidos podem usar drones marítimos de forma eficaz. Essa operação marcou a expansão oficial dos drones da Ucrânia, além do Mar Negro. E isso pode levar você a supor que foi o Magura V5, que os Estados Unidos usaram para atacar o Irã em 12 de julho. No entanto, essas suposições estão erradas. Os Estados Unidos podem ter testado o Magura V5, e é bem possível que empreguem em breve esse drone, que tem uma carga útil de 320 quilos e alcance de 430 milhas náuticas, no Estreito de Hormuz. Mas para seu primeiro uso em combate de um drone marítimo, os Estados Unidos podem ter se inspirado nas façanhas da Ucrânia no Mar Negro, mas quiseram usar um drone desenvolvido por eles mesmos para enviar a mensagem ao Irã de que um novo tipo de arma está na área. Não foi o Magura V5 que os Estados Unidos usaram em 12 de julho. Foi o Corsair. Em seu relatório sobre o que o CENTCOM fez no Irã, o Military Times diz que os Estados Unidos usaram Corsairs para ajudar a degradar a capacidade do Irã de continuar atacando navios comerciais pelo Estreito de Hormuz. E é fácil entender por que os Estados Unidos podem ter preferido usar esse drone marítimo em vez do drone mais consolidado da Ucrânia. O Corsair é uma potência, construído pela Saronic, sediada no Texas. O Corsair mede 24 pés e pode transportar uma carga útil de 1.000 quilos por mais de 1.000 milhas náuticas. Então ele pode viajar mais do que o dobro da distância do Magura V5 e causar mais do que o triplo da força explosiva em um ataque kamikaze. O Corsair também pode atingir velocidades de até 35 nós, o que o torna rápido o suficiente para lidar com os barcos rápidos iranianos, que são a principal ameaça no Estreito de Hormuz. Afinal, a marinha tradicional do Irã não vai conseguir fazer muita coisa. Perto do final da primeira fase da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos afirmavam ter destruído mais de 160 embarcações navais do Irã, basicamente colocando a marinha iraniana fora de combate logo no início. Agora são os barcos rápidos e embarcações pequenas semelhantes que formam o cerne da estratégia do Irã. Seguindo o modelo do Mar Negro da Ucrânia, os Estados Unidos agora querem tornar o Corsair a contramedida perfeita. Você pode estar se perguntando por que os Estados Unidos podem ter escolhido o Corsair em vez do Magura V5, do ponto de vista de combate. Sim, o Corsair é mais potente e pode viajar mais longe, mas o Magura V5 já provou ser um destruidor de navios. Isso pode fazer você pensar que era uma escolha melhor. No entanto, o Corsair não é nem de longe um equipamento sem testes. Na verdade, ele já foi usado pelos Estados Unidos antes, embora não para o tipo de missão que acabamos de ver. A plataforma Corsair já registrou mais de 100.000 milhas náuticas, então não é como se o drone estivesse sendo lançado ao mar pela primeira vez no Irã. Ela também tem um histórico sólido em outros tipos de missões. E um histórico recente também. Foi só em 8 de junho que os Estados Unidos usaram um Corsair para resgatar a tripulação de um helicóptero AH-64 Apache, que havia caído na costa de Omã, como aponta o Task and Purpose. Acredita-se que esse helicóptero tenha sido atingido por um drone iraniano, e o Corsair mostrou que pode oferecer uma maneira de baixo risco de navegar pelo Estreito de Hormuz para salvar soldados. Isso foi uma novidade para os Estados Unidos, já que essa foi a primeira vez que a América usou um drone marítimo para resgatar pessoal isolado no mar. O que o CENTCOM fez com o Corsair em 12 de julho foi bem diferente. O que os Estados Unidos fizeram aqui foi observar a Ucrânia remodelar a guerra naval moderna, inspirados por modelos como o Magura, que vale lembrar, em breve pode encontrar seu próprio caminho para o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos fizeram uma demonstração do poder dos drones marítimos contra o Irã. Isso é um sinal claro para o regime de Teherã de que a batalha pelo Estreito de Hormuz vai ser diferente desta vez. Assim como o Mar Negro, o Estreito de Hormuz é um corpo d'água relativamente pequeno, com pontos de acesso claros. É controlável. No entanto, ainda restam perguntas que não respondemos. A principal delas é o que os Estados Unidos realmente atingiram com o Corsair. Sabemos que um ataque inédito aconteceu, mas o que foi atingido? Você está prestes a descobrir a resposta. Mas antes, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para apertar o botão.
Existe uma diferença fundamental entre a campanha do Mar Negro da Ucrânia e o que os Estados Unidos acabaram de fazer com seu drone marítimo, e a diferença está no tipo de alvo que foi atingido. A Ucrânia foca principalmente em destruir navios com seus drones marítimos, porque sabe que a Rússia não pode substituir os navios de guerra que foram destruídos no Mar Negro. Os Estados Unidos não têm esse luxo quando se trata dos barcos rápidos do Irã, que são menores, mais rápidos e muito mais numerosos do que os navios de guerra da Rússia. Então os Estados Unidos decidiram que, em vez de atacar os barcos rápidos com o Corsair, iriam direto à fonte, uma base de onde esses barcos rápidos partem. O que os Estados Unidos fizeram com os Corsairs em 12 de julho fez parte de uma série mais ampla de ataques que também envolveu drones aéreos, navios de guerra e caças, que juntos atacaram dezenas de instalações militares iranianas. No entanto, cabia aos Corsairs atacar a base naval de Bandar Abbas. 3 dos drones marítimos dos Estados Unidos visitaram essa base, e está claro por que os Estados Unidos escolheram esse alvo específico para sua abordagem de combate inicial. Bandar Abbas é considerada uma das bases navais mais importantes do Irã, pois é uma instalação primária tanto para a marinha iraniana quanto para as forças navais implantadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Este último é o principal responsável pelo envio de lanchas rápidas que o Irã utiliza para interromper o transporte marítimo no Estreito de Hormuz. Bandar Abbas é uma espécie de faz-tudo para as forças navais do Irã, segundo o Sandbox. Lá estão localizados pontos de comando e controle. O Irã o utiliza como ponto de apoio para suas lanchas rápidas e navios minadores. Ambos já causaram muitos problemas em Hormuz. Existem até mísseis localizados nesta base em particular. Mas acima de tudo, e talvez o principal motivo pelo qual esta base foi a primeira a ser atacada pelos Corsairs dos Estados Unidos, Bandar Abbas está localizada bem na ponta da curva do Estreito de Hormuz, que fica praticamente bem no centro da hidrovia. A base é central para tudo. Nenhum navio que tenta entrar ou sair do estreito pode evitar Bandar Abbas, e qualquer navio que o Irã não queira no Estreito de Hormuz pode ser alvo de armas lançadas a partir desta base em particular. Então, os Estados Unidos atacaram com drones marítimos Corsair, e ao fazer isso, os Estados Unidos não só pretendiam destruir os portos construídos na base, mas também garantiram que o risco representado pelos sistemas de defesa aérea da era soviética e pelos mísseis antinavio chineses instalados em Bandar Abbas se tornasse praticamente nulo. O Sandbox relata que o alvo específico dos Estados Unidos pode ter sido as instalações de reparo e manutenção de submarinos em Bandar Abbas, o que faz sentido no contexto de eliminar o único aspecto do poder naval que restou ao Irã, e que os Estados Unidos não podem simplesmente destruir com ataques aéreos e mísseis antinavio na superfície. No entanto, os Estados Unidos ainda não confirmaram nada, além do fato de que o ataque aconteceu e que drones marítimos Corsair estiveram envolvidos. Agora, Bandar Abbas não é estranha a ataques americanos. Já foi atingida antes. No entanto, o regime do Irã não estava preparado para o que os Estados Unidos tinham reservado desta vez. Não poderia estar. O Corsair nunca havia sido usado para realizar um ataque antes. E embora o Irã provavelmente imaginasse que os Estados Unidos eventualmente introduziriam drones marítimos na batalha pelo Estreito de Hormuz, claramente não previu que esses drones seriam usados para atacar uma base. Lanchas rápidas talvez, mas uma das bases mais fortificadas da costa iraniana não era para ser atingida, mas foi. E embora o Irã talvez não esperasse que o Corsair fosse a arma escolhida pelos Estados Unidos, sabia que algo estava por vir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou isso muito claro na preparação para a retomada da Operação Fúria Épica. Frustrado porque as negociações não estavam avançando tão rápido quanto os Estados Unidos gostariam, ou na direção que os Estados Unidos queriam, Trump disse em 8 de julho que o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irã havia acabado, ao chamar os líderes do país de malucos e escória. Isso aconteceu após a pior troca de ataques entre os Estados Unidos e o Irã, desde que os dois lados assinaram um memorando de entendimento que, entre outras coisas, garantia um período de cessar-fogo de 60 dias. Acho que essa garantia não funcionou. Os Estados Unidos também não mostram sinais de que vão parar. 2 dias após o uso inédito de um drone marítimo como arma, Trump disse que as usinas de energia e pontes do Irã são os próximos alvos, enquanto os Estados Unidos também instituíram um bloqueio contra os portos iranianos no Estreito de Hormuz. Semana que vem vai ficar muito ruim para eles, declarou Trump, acrescentando: vamos destruir todas as usinas de energia deles. Vamos destruir todas as pontes deles, a menos que eles sentem à mesa para negociar, correndo o risco de soar cínico. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Parece que os Estados Unidos e o Irã estão exatamente onde estavam há alguns meses. Tudo isso nos leva à pergunta óbvia sobre o que tudo isso significa para o futuro. Temos os Estados Unidos realizando feitos inéditos, junto com a retomada dos ataques aéreos e navais, que definiram a situação no Estreito de Hormuz durante grande parte do período entre março e junho. Isso também não é algo de curto prazo para o governo Trump. Trump deixou muito claro que a guerra com o Irã está de volta, e vai durar o tempo que os Estados Unidos precisarem que dure.
Uma notificação formal foi enviada ao Congresso de que os Estados Unidos estão retomando atividades militares no Irã, na forma de uma carta que Trump enviou em 10 de julho, informando ao Congresso que essa atividade foi iniciada. Isso desencadeou um debate nos Estados Unidos. Uma notificação não é a mesma coisa que a aprovação do Congresso. Não que o governo Trump tenha buscado a aprovação da primeira vez, é claro. Enquanto o debate continua, estamos mais interessados nas implicações militares do primeiro uso de um drone marítimo pelos Estados Unidos para realizar um ataque. Essas implicações são enormes, porque esse único incidente pode sinalizar uma mudança completa na forma como os Estados Unidos desenvolvem e adquirem armas. Saronic é um exemplo perfeito da mudança que está acontecendo na indústria de defesa dos Estados Unidos neste momento. Mais uma vez, inspirado pela Ucrânia, os Estados Unidos estão buscando que suas empresas contratadas de defesa entreguem capacidade real de combate, em vez de gastar milhões incontáveis de dólares em plataformas e armas que servem tanto para projetar poder quanto para realmente utilizá-lo. O Corsair é um dos resultados dessa mudança na dinâmica de aquisição de defesa. O drone marítimo custa aos Estados Unidos menos de $1 milhão, tornando-o mais barato do que qualquer um dos mísseis que a América está usando contra o Irã, e é capaz de realizar missões de resgate e ataque. O que estamos vendo aqui é uma mudança em direção à eficiência de custos combinada com a eficácia em combate, o que, em resumo, descreve perfeitamente a abordagem da Ucrânia no desenvolvimento das armas que utiliza contra a Rússia. Essa mudança está em andamento. No Irã, provavelmente veremos a estreia de várias novas armas, embora elas devam complementar o que os Estados Unidos já estão usando, em vez de substituir. No entanto, essa mudança provavelmente levará os Estados Unidos a desenvolverem muito mais drones de todos os tipos. Novamente, isso se deve à Ucrânia. Ela mostrou que drones podem ser usados para praticamente toda a tarefa imaginável na guerra moderna, deixando os Estados Unidos na improvável posição de ter que correr atrás nesse quesito. Voltando o foco para o conflito reacendido no Irã. É óbvio que o Estreito de Hormuz será o ponto focal tanto para os Estados Unidos quanto para o Irã. Como não seria? Foi o caos nessa hidrovia que definiu a Operação Fúria Épica no início do ano, quando o bloqueio bem-sucedido do Irã fez os preços do petróleo dispararem e as tensões explodirem ao redor do mundo. Enquanto a guerra restringia a capacidade das nações do Golfo de vender petróleo e deixava muitos países ocidentais apreensivos diante de um conflito que sentiam que não precisava acontecer. Os preços do petróleo já começaram a subir novamente, segundo a CNBC. Não é coincidência que o primeiro ataque realizado por um Corsair tenha ocorrido no Estreito de Hormuz. No final das contas, quem controlar essa via marítima sairá por cima na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Ambos os lados sabem disso. Trump já declarou um bloqueio, junto com uma exigência de tarifas de 20% para navios, que rapidamente foi retirada. O Irã diz que vai interromper todas as exportações de petróleo do Oriente Médio pelo estreito. O Irã também começou a atacar por conta própria, atingindo bases militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, além de petroleiros com bandeira dos Emirados Árabes Unidos no Estreito de Hormuz, em retaliação aos ataques dos Estados Unidos. Está começando a parecer que voltamos à primavera de 2026. Para os Estados Unidos, a diferença agora é que eles têm uma nova arma em ação no Estreito de Hormuz. Ainda não se sabe o quanto essa arma vai mudar o jogo. O Corsair é claramente eficaz, mas parece improvável que seja usado para perseguir barcos rápidos. O Financial Times estima que o Irã possui entre 500 e 1.000 desses tipos de barcos e usar uma frota de drones marítimos que custam perto de $1 milhão para caçá-los é ineficiente e pode não ser viável apenas pela questão do número. Em vez disso, os Estados Unidos podem optar por usar o Corsair das maneiras que já vimos, resgates quando necessário e ataques contra portos e bases costeiras, que o Irã está usando para controlar o Estreito de Hormuz. A lógica faz sentido. Cortar os barcos rápidos do Irã na fonte reduz o impacto que eles podem ter sobre o transporte marítimo, dando aos Estados Unidos mais tempo para realizar o que deseja fazer no Irã, antes que a pressão da comunidade internacional pese, como aconteceu anteriormente. Também existe a possibilidade de que o Corsair possa ser usado para escoltar navios mercantes no Estreito de Hormuz. O Instituto Naval dos Estados Unidos informou em junho que o Comitê de Serviços Armados da Câmara recomendou esse uso para os drones marítimos americanos, afirmando: o comitê acredita que as embarcações tripuladas do Exército podem ser auxiliadas por embarcações de superfície não tripuladas dedicadas, USVs, proporcionando proteção de força aprimorada, alerta antecipado, sensoriamento e efeitos defensivos, ao mesmo tempo em que reduzem o risco para o pessoal. O que está absolutamente claro é que o Corsair e talvez outros drones marítimos estão sendo considerados na segunda fase da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos aprenderam com a Ucrânia e sabem o quão versáteis esses drones podem ser.
E embora talvez não consiga executar a mesma estratégia que a Ucrânia usou contra a Rússia no Mar Negro, devido ao número de barcos rápidos que o Irã possui, os Estados Unidos acabam de nos mostrar o quão perigosos seus corsários podem ser. Nossa aposta é que veremos mais ataques costeiros realizados pelos drones marítimos dos Estados Unidos em um futuro muito próximo. Mas além disso, as possibilidades são inúmeras, e o que os Estados Unidos farão em seguida provavelmente dependerá da resposta do Irã no Estreito de Hormuz. Também podemos ver os Estados Unidos introduzirem algo muito mais caro na guerra contra o Irã. A mensagem foi enviada de Vitória até Quebec. O Canadá está fazendo uma grande mudança. Tantas vezes visto, injustamente ou não, como uma força militar secundária que dependia dos Estados Unidos para proteção, para poder manter uma espécie de pacifismo estranho, o Canadá agora está se preparando para a guerra que todos temem. Não pode haver mais restrições orçamentárias. O Canadá precisa se rearmar, reconstruir e garantir que está pronto para uma luta contra uma ameaça russa que está cada vez mais perto de afetar diretamente a OTAN. Uma nova era militar chegou ao Canadá e o país está enviando sinais de que está pronto para lutar. Em 6 de julho, o primeiro-ministro canadense Mark Carney falou antes da cúpula da OTAN, onde ele se reuniu com dezenas de outros líderes das nações membros da OTAN para discutir o que o grupo deveria fazer diante da difícil situação geopolítica criada pela agressão incessante de Putin. Mark Carney tinha uma mensagem clara. Em um mundo mais perigoso e dividido, o Canadá precisa fazer mais para se defender, garantir sua soberania e apoiar seus aliados. O primeiro-ministro do Canadá declarou, antes de acrescentar, que as décadas de decisões de política externa que fizeram com que as Forças Armadas do Canadá fossem moldadas pela suposição de que sempre seriam apoiadas por seu parceiro mais poderoso chegaram ao fim. As suposições que moldaram décadas de defesa e política externa canadense foram derrubadas. A história está de volta com força total. A última frase é assustadoramente verdadeira. Putin trouxe de volta os horrores da era da Guerra Fria após 3 décadas com sua invasão à Ucrânia. E o medo agora é que ele em breve expanda sua agressão para uma guerra que envolva a Europa e talvez o resto do mundo. O que vemos aqui é uma reviravolta completa na política canadense anunciada por Carney. Durante décadas, o Canadá foi visto como um dos elos mais fracos da OTAN, segundo o Wall Street Journal. O jornal tem razão. O país tem uma longa história de nunca chegar perto de cumprir a meta de gastos com defesa da OTAN, que é de 2% do Produto Interno Bruto, ou PIB, de cada membro. Ainda em 2025, o Canadá estava gastando apenas 1,37% do seu PIB em defesa, e regularmente ficou abaixo da meta da OTAN desde que ela foi criada em 2006. Isso mudou em 2026, e vamos explorar com que rapidez. Mas a declaração de Carney é muito mais do que bravata de uma nação que sempre teve potencial para ser uma grande potência militar. É uma declaração de intenção, um sinal para qualquer inimigo em potencial que esteja ouvindo que o Canadá está colocando fim aos seus dias de acomodação e dependência de sua posição na OTAN e está se preparando para se tornar uma força de combate poderosa por conta própria, pronta para qualquer guerra que surgir em seu caminho. Não se engane, Carney quer que Putin saiba que o Canadá está despertando. Ele está sinalizando uma nova abordagem que a AFCEA Internacional descreve em 3 fases: reconstruir, rearmar e reduzir a dependência. Em meio ao anúncio de que o Canadá está se preparando para investir 81 bilhões de dólares para modernizar seu exército por meio de um programa chamado Estratégia da Indústria de Defesa, Carney disse que a ordem baseada em regras do passado está desaparecendo e que o Canadá precisa estar pronto para o que vier a seguir. Para garantir isso, o Canadá criou a Agência de Investimento em Defesa, ou DIA, para supervisionar sua nova estratégia. E essa agência está focando em 5 pilares, que farão com que o Canadá retorne com força à proeminência como um membro-chave da OTAN. Esses pilares se encaixam nas 3 fases que a AFCEA menciona, e eles são: renovar os relacionamentos do Canadá com parceiros da indústria, priorizar a produção doméstica de armas, investir em inovação militar, trabalhar com parceiros nacionais e garantir cadeias de suprimentos para eliminar gargalos que possam impactar a capacidade do Canadá de se defender. Esses são os conceitos básicos, mas vai muito além disso. Vamos começar pelo aspecto da reconstrução. Para se tornar a força militar que precisa ser, para ter alguma chance de competir com a Rússia ou qualquer outro inimigo, o Canadá precisa fortalecer suas forças armadas. Isso começa pelo recrutamento, e essa é uma área em que o Canadá começou a se destacar. A Político diz que está ocorrendo uma grande mudança dentro do Canadá, à medida que o povo do país abraça o apelo de Carney por uma força militar mais forte. Essa mudança resultou em um número crescente de canadenses, especialmente das gerações mais jovens, se alistando no exército canadense. No último ano, até o verão de 2026, houve um aumento de 13% nas inscrições, impulsionado em parte pelo fato de o Canadá oferecer aumentos salariais de 20% aos seus soldados e prometer melhores serviços sociais e moradia militar para aqueles que se
alistar. O Canadá não tinha necessariamente forças armadas fracas antes. O Global Firepower classifica o país como 28º mais poderoso entre 145 países que avalia a cada ano. No entanto, para uma nação de cerca de 40 milhões de habitantes, um efetivo militar ativo de 63.500 sempre foi um ponto sensível. Isso simplesmente não é uma força militar grande o suficiente em termos de efetivo, especialmente se comparado aos Estados Unidos. E os canadenses estão percebendo isso rapidamente. O político relata que 63% dos canadenses agora acreditam que o país precisa gastar mais com sua defesa do que já gasta, especialmente após o aumento das tensões com os Estados Unidos, que abordaremos em breve. A BBC acrescenta que a taxa de militares que estão deixando as Forças Armadas canadenses também está em queda, acompanhando o aumento na taxa de recrutamento. Tudo isso é vital para a etapa de reconstrução da transformação do Canadá. Para fortalecer as Forças Armadas, é preciso primeiro ter a vontade do povo. O Canadá parece ter isso, o que lhe dá uma base sólida sobre a qual construir. E é isso que o Canadá está fazendo, construindo. O Canadá criou um documento estratégico de 58 páginas para detalhar seus compromissos de gastos futuros, de agora até 2035. Esses compromissos incluem 180 bilhões de dólares dedicados à aquisição e 290 bilhões de dólares que serão investidos na infraestrutura de defesa do país. Em outras palavras, a construção literal das armas e defesas que o Canadá precisa se quiser ter alguma chance em uma guerra futura. Além disso, a Euromeda Press relata que o Canadá está lançando novas medidas que permitirão combater a ameaça de guerra híbrida, representada por nações como a Rússia. De acordo com a embaixadora cessante do Canadá na Ucrânia, Natalia Smotsky, o Canadá criou 2 programas, junto com seus parceiros, para combater a ameaça híbrida. O primeiro é uma academia que fornecerá ao Canadá um fluxo de analistas e garantirá que o compartilhamento de informações ocorra entre o país e seus parceiros de defesa. O segundo é um fundo que será usado para apoiar as vítimas de ataques híbridos, particularmente organizações e indivíduos que talvez não tenham capacidade para resistir ao tipo de táticas de guerra híbrida que a Rússia utiliza, como invasões cibernéticas. Novamente, é todo um trabalho fundamental que é crucial para a reconstrução. Mas além de construir, o Canadá precisa fazer a coisa crucial que todas as forças armadas precisam fazer para serem respeitadas pelas potências que desejam ameaçá-las: se rearmar. Mais pessoal e novos programas são ótimos, mas não significam muito contra as forças armadas russas que são maiores. O que vai chamar a atenção de Putin, assim como de qualquer outro inimigo do Canadá, são armas, e muitas delas. Mas antes de entrarmos no aspecto de rearmamento da nova abordagem do Canadá para a defesa, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa Militar. Nós fazemos vídeos que analisam como o poder se move e as dinâmicas geopolíticas em mudança que afetam todos nós. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sino de notificações para ver mais dos nossos vídeos diários. Vamos falar sobre gastos. Mencionamos como o Canadá ficou atrás dos outros membros da OTAN em seus gastos por anos, e como 2026 será a primeira vez em muito tempo que o país atingirá a meta de gastos da OTAN. Vem mais por aí. O Wall Street Journal diz que o orçamento de defesa do Canadá para 2025 prometeu 60 bilhões de dólares em gastos extras até 2030 para fortalecer as forças armadas do país. O Canadá também concordou em atingir a nova meta da OTAN de 5% do PIB em gastos até 2035. Isso será alcançado gastando 3,5% do PIB em defesa e mais 1,5% em investimentos críticos relacionados à defesa e segurança, como os programas de combate à guerra híbrida que mencionamos anteriormente. Há quem critique uma suposta falta de transparência nos planos de gastos com defesa do governo canadense, embora o ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, tenha dito que mais detalhes serão fornecidos à medida que o Canadá avançar. Não temos motivos para duvidar de Champagne. E também temos muitos indícios de onde o Canadá vai gastar grande parte do seu dinheiro quando se trata da parte de rearmamento do plano. Para começar, o Canadá está buscando se integrar fortemente aos planos de defesa da Europa. Em dezembro de 2025, o Canadá conseguiu chegar a um acordo final para aderir ao programa Ação de Segurança para a Europa da União Europeia, ou SAFE. Esse programa de 171 bilhões de dólares é descrito pela Politico como um esquema de empréstimo para armamentos e dará ao Canadá acesso a projetos financiados em conjunto e permitirá que empresas canadenses concorram a contratos no âmbito do programa SAFE. Em outras palavras, o programa alimenta vários dos pilares do novo plano de defesa do Canadá, incluindo o fortalecimento das relações com parceiros já existentes e o desenvolvimento do setor industrial de defesa do Canadá. Mas isso é só o começo. Quando se trata de gastos diretos com novas armas, o Canadá tem gastado bastante ultimamente. O destaque até agora veio no dia 6 de julho. Foi quando saiu a notícia de que o Canadá concordou em comprar 12 submarinos da Alemanha, no que a BBC chamou de o maior acordo desse tipo já feito. Esse acordo faz com que o Canadá enfrente um problema naval importante, que é o fato de que apenas 1 em cada 4 submarinos existentes está realmente em condições de navegar. E isso também vai contribuir para aquele pilar fundamental do Canadá, de fortalecer sua própria capacidade de fabricação de defesa. O acordo, que já foi acertado, mas ainda não formalizado, fez com que o Canadá escolhesse a TKMS como fornecedora dos submarinos.
Essa empresa é especializada na construção de submarinos não nucleares. Então o Canadá não vai investir em submersíveis absolutamente de ponta. Mas isso não é o que importa. O que importa é que o Canadá está investindo, depois de anos deixando sua marinha se virar com submarinos inadequados. Quando estiverem concluídos, esses 12 submarinos darão ao Canadá a capacidade de ter 3 submarinos operando a qualquer momento, permitindo espaço para manutenção e conservação dos outros submarinos. E os submarinos terão capacidade de operar sob o gelo. Para um país que espera conflito com a Rússia na região do Ártico, isso é vital. O acordo ainda está em estágios iniciais e ainda não sabemos quanto o Canadá vai gastar ou quando vai receber os submarinos. Mas 12 submarinos não são baratos. E continuando com a onda de gastos, há outros acordos que mostram como o Canadá está ativamente rearmando suas forças armadas. O Wall Street Journal diz que em junho, o Canadá assinou um acordo de 1 bilhão e 760 milhões de dólares com a Austrália para comprar um sistema de radar além do horizonte, que também deve se tornar fundamental para os planos do país de defender seus interesses na região do Ártico. Também há sugestões de que o Canadá pode estar considerando comprar caças Gripen da Suécia, após uma visita da família real sueca ao Canadá. Esse boato surge após o Canadá colocar em espera, em 2025, o acordo para comprar 88 F-35 dos Estados Unidos devido às tensões políticas que mencionamos. Tem mais. Em março foi noticiado que o Canadá fechou um acordo de 307 milhões de dólares com a Colt para comprar 30 mil novos fuzis para o exército. Todos eles serão fabricados no Canadá. Esse acordo inclui a opção de comprar mais 35 mil fuzis e permitirá ao Canadá substituir os fuzis que vem usando há 35 anos. Sai o velho e entra o novo. Tudo isso ainda ajudando a impulsionar novamente a indústria de manufatura canadense. Além de tudo isso, e apesar das tensões com os Estados Unidos, o Canadá confirmou em junho que vai comprar 26 lançadores de foguetes HIMARS em um acordo de 2,6 bilhões de dólares, que também inclui munições, treinamento, suporte e peças de reposição. O que estamos vendo aqui é o Canadá cumprindo o que prometeu em relação aos investimentos. E isso é só o começo. 2026 é o ano em que o Canadá finalmente começou a cumprir suas obrigações com a OTAN. E daqui pra frente, só vai gastar mais. Novos submarinos, caças, fuzis, radares e lançadores de foguetes vão fortalecer e modernizar as forças armadas que ficaram estagnadas por tempo demais. Nos próximos meses e anos, esperamos ouvir muito mais sobre o Canadá gastando bilhões de dólares em novas armas. Com isso, chegamos ao último dos 3 R's do Canadá: Reliance, ou dependência. Especificamente, isso tem tudo a ver com algo que já mencionamos várias vezes. O Canadá está tentando desvincular sua defesa dos Estados Unidos o máximo possível, para que possa se sustentar sozinho. Isso não significa que haverá uma ruptura total nas relações entre os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá não estaria comprando lançadores HIMARS se fosse esse o caso. No entanto, ninguém pode negar isso. A situação diplomática entre as duas nações norte-americanas tem sido uma verdadeira montanha-russa desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu o cargo. E essa reviravolta mostrou ao Canadá que não pode sempre assumir que os Estados Unidos estarão prontos e dispostos a lutar para defender seu vizinho do norte, caso seja necessário. O relacionamento que antes parecia sólido como uma rocha mostrou-se mais frágil do que qualquer um esperava, poucos dias após Donald Trump se tornar presidente. O governo Trump impôs tarifas ao Canadá em fevereiro de 2025, alegando que o Canadá precisa fazer mais para combater a imigração ilegal e a entrada de fentanil pela fronteira. Nos meses seguintes, Donald Trump começou a falar sobre anexar o Canadá. Brincando ou não, as declarações de Donald Trump deixaram muita gente preocupada. Carney falou sobre uma ruptura geopolítica, e mesmo com o aumento dos gastos, o Canadá foi alvo de críticas do Pentágono. Em maio, Elbridge Colby, que é o subsecretário de Defesa para Políticas do Pentágono, fez uma dura crítica ao Canadá, afirmando que o país não conseguiu avançar de forma convincente em seus compromissos de defesa. Com base em tudo o que discutimos neste vídeo, isso é demonstravelmente falso. E isso também não ajuda nas relações. Os Estados Unidos também anunciaram que estão suspendendo sua participação no Conselho Permanente Conjunto de Defesa, para poder reavaliar como esse fórum beneficia a defesa compartilhada da América do Norte. Parece que a palavra permanente era apenas uma sugestão. Esse Conselho Consultivo sobre Segurança Continental existe desde 1940, e o fato dos Estados Unidos suspenderem sua participação, embora não estejam se retirando, é mais um sinal que o Canadá levou muito a sério. O Canadá não está apenas se preparando para a guerra, está se preparando para um possível futuro em que a parceria que manteve com os Estados Unidos por tanto tempo pode não ser suficiente caso o Canadá seja atacado. Então, o que vemos em tudo isso é o Canadá enviando seus próprios sinais. Apesar das críticas, o Canadá está investindo. Suas forças armadas estão ficando mais fortes a cada mês, enquanto o Canadá se prepara para uma guerra que espera que nunca aconteça, mas para a qual precisa estar pronto. Mas com quem seria essa guerra? Será que precisamos mesmo fazer essa pergunta? O debate no Canadá está mudando de se uma guerra com a Rússia pode começar para quando ela vai começar. Vamos ser claros aqui. Putin provavelmente não vai enviar soldados invadindo o Canadá, pelo menos não por um bom tempo.
Seja qual for a guerra que venha além da Ucrânia, ela será travada na Europa, pelo menos no início. Mas o Canadá é membro da OTAN, assim como muitas das nações europeias que estão na mira de Putin. As chances são de que, se Putin invadir um país como a Polônia e agir de forma agressiva no território dos estados bálticos ou nórdicos, o Canadá será chamado a oferecer seu apoio. Além disso, tem o fator ártico que mencionamos anteriormente. À medida que as rotas de navegação do norte começam a se abrir, Rússia e Canadá querem fazer valer suas reivindicações. Isso vai criar pontos de atrito, e o Canadá precisa estar preparado para se defender, para que a Rússia não domine o país. Também vale ressaltar que o Canadá enviou cerca de 2.000 soldados sob a Operação Reassurance na Letônia, e qualquer ataque a esses soldados seria considerado um ataque ao próprio Canadá. A Rússia também tem sido veemente em suas condenações ao Canadá nas últimas semanas, o que só aumenta a tensão geopolítica que preocupa Carney e sua equipe. No dia 10 de junho, a Rússia chamou o Canadá de fomentador de guerras e ameaçou uma resposta adequada após o Canadá assinar um acordo de produção de drones com a Ucrânia. Esse tipo de ameaça russa já é esperado sempre que qualquer país faz algo que Putin não gosta. Mas o fato de Putin estar disposto a ameaçar o Canadá de forma tão direta mostra que o líder russo não está preocupado com a resposta dos Estados Unidos, que normalmente teria seguido uma tentativa de intimidação como essa. A verdadeira natureza de um Estado que está longe de ser amante da paz foi revelada. Trata-se, na verdade, de um fomentador de guerras, buscando por todos os meios possíveis alimentar ainda mais esse conflito sangrento. Reservamos-nos o direito de dar uma resposta apropriada, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, após o acordo ser firmado. Em resumo, o Canadá está certo em se preparar para uma luta. A Rússia parece estar determinada a começar uma. Voltando à questão da OTAN, o Canadá também precisa estar preparado para impor sua influência caso Putin invada um membro da OTAN na Europa. A Rússia tem provocado os estados bálticos e nórdicos junto com a Polônia no final de junho e início de julho. A Polônia até recebeu um alerta dos Estados Unidos de que a Rússia está planejando algo grande, desde um ataque com drones até uma incursão terrestre nas próximas semanas. Alguns dentro da OTAN, incluindo o chefe do exército da Alemanha, Christian Freudenthaler, também acreditam que a Rússia só estará pronta para atacar um membro da OTAN até o final da década, e não antes disso. Se isso acontecer, o artigo 5 será acionado e o Canadá será obrigado a ajudar o estado invadido. No passado, o Canadá não estaria preparado, mas isso está mudando. O Canadá agora está se preparando para cumprir seu papel na guerra que todos temem que está por vir, e esses preparativos apenas começaram. As guerras do século XXI não são travadas apenas em linhas de frente físicas e campos de batalha. Elas também são travadas no ciberespaço. Exércitos especializados de hackers de elite e comandos de guerra cibernética realizam uma série de operações digitais ofensivas e defensivas, desde espionagem até a interrupção de infraestrutura e guerra de informação contra seus inimigos. Muitas das principais potências mundiais participam dessas atividades, incluindo os Estados Unidos, China, Israel e o Reino Unido. No entanto, a grande maioria dessas nações possuem limites e regras rigorosos em relação a como recrutam, treinam e empregam seus talentos em hacking. A Rússia, no entanto, não segue essas regras ou códigos morais. Seu Serviço Federal de Segurança, o FSB, recruta ativamente o pior do pior, trazendo hackers criminosos para suas fileiras em vez de mandá-los para a prisão. Golpistas, fraudadores de cartões, desenvolvedores de malware, operadores de ransomware, grupos de hackers que encontram brechas em redes e empresas para violar suas defesas e roubar ilegalmente segredos comerciais e dados sensíveis. Essas são as pessoas que Vladimir Putin descreveu como artistas durante a edição de 2017 do Fórum Económico Internacional Anual de São Petersburgo, na Rússia, afirmando: eles são como artistas. Se estão de bom humor, acordam de manhã e começam a pintar seus quadros. Os hackers são iguais. Eles acordam de manhã, leem sobre alguns acontecimentos no cenário internacional e, se têm uma mentalidade patriótica, então eles tentam dar sua própria contribuição, da maneira que consideram correta, na luta contra aqueles que falam mal da Rússia. Curiosamente, durante esse mesmo discurso, Vladimir Putin também afirmou que a Rússia não estava envolvida em ataques hackers em nível estatal e que não iriam fazer isso. Pelo contrário, estamos tentando combater isso dentro do país. Mas, como muitas das coisas que saem da boca de Vladimir Putin, isso foi, claro, uma mentira descarada. Mesmo que o Kremlin faça o possível para encobrir suas ações ilícitas, há literalmente pilhas de evidências para provar isso. Eles não apenas praticam operações de hacking patrocinadas pelo Estado, mas não têm nenhum escrúpulo quando se trata de contratar hackers que têm um histórico comprovado de atividades ilegais e totalmente imorais.
Esse não é o modo como a maioria dos países conduz suas operações de guerra cibernética. Nos Estados Unidos, por exemplo, especialistas em cibersegurança podem se candidatar a cargos como hackers do governo, em agências como a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura ou o Departamento de Segurança Interna. O processo de candidatura é complexo, envolvendo verificações detalhadas de antecedentes e exames desafiadores para separar os melhores dos demais. Na China, por sua vez, o governo costuma preferir a busca ativa de talentos para encontrar os indivíduos mais capacitados nas principais empresas de TI do país. Mesmo em países que podem ser considerados um pouco menos escrupulosos e mais corruptos, como o Irã e Coreia do Norte, existem procedimentos claros estabelecidos. As Forças Armadas podem desempenhar um papel no recrutamento e treinamento de especialistas em TI talentosos, por exemplo. Ou prodígios mirins podem receber ofertas de vagas em escolas de elite de ciência e tecnologia e serem colocados em cursos intensivos de programação de computadores. Os métodos variam, mas pelo menos sempre existem certas regras estabelecidas. Na Rússia, porém, parece que só existe uma regra que realmente importa: não faça nada contra o Estado. Desde que os hackers obedeçam a essa regra, concentrando seus esforços em atacar entidades de outros países ao redor do mundo, em vez de bancos russos, empresas ou o próprio Kremlin, eles basicamente podem fazer o que quiserem e sair impunes, com alguns até sendo recompensados com cargos e benefícios no FSB. É mais ou menos assim há décadas, desde os primórdios da internet. Na década de 1990, por exemplo, a Rússia já tinha uma comunidade de hackers bastante ampla, e muitos hackers russos poderiam ser descritos como rebeldes ou espíritos livres. Muitos eram anti-establishment, semelhantes aos hackers de outros países ao redor do mundo, e estavam ansiosos para usar suas habilidades únicas para promover a livre circulação de informações. No entanto, um grande evento histórico ocorreu que mudaria para sempre o cenário hacker russo. Esse evento foi a Segunda Guerra da Chechênia. Em agosto de 1999, combatentes mujahidin islamistas da Chechênia realizaram incursões armadas na República Russa do Daguestão para apoiar rebeldes separatistas na região. Eles esperavam formar um Daguestão e uma Chechênia unidos, que funcionariam sob um governo islâmico e expulsariam todos os russos da região. O governo russo interveio e uma breve batalha ocorreu, com o peso esmagador das forças armadas russas se mostrando demais para os rebeldes e separatistas suportarem. O conflito poderia ter terminado ali, mas em setembro de 1999, uma série de explosões em prédios residenciais ocorreu em 4 cidades russas, matando centenas de civis. Apesar de algumas inconsistências e mistérios envolvendo esses eventos, assim como uma clara falta de provas ligando as explosões aos rebeldes chechenos, o primeiro-ministro russo na época, Vladimir Putin, usou esses incidentes como pretexto para iniciar uma invasão em larga escala da Chechênia e assumir o controle total da região. E assim começou uma batalha sangrenta que duraria quase uma década, com dezenas de milhares de vítimas, culminando por fim com a Rússia estabelecendo o controle e instalando seu próprio governo na Chechênia. Naturalmente, com os canais de TV russos mostrando as consequências dos atentados a prédios residenciais e uma manchete de jornal nacional culpando esses atos atrozes nos rebeldes chechenos, grande parte da população russa ficou indignada e apoiou totalmente as ações militares do Kremlin. Alguns levaram seu apoio a outro nível. Um grupo de hackers, por exemplo, que se autodenominava Brigada da Rede Siberiana, decidiu iniciar sua própria campanha de guerra cibernética contra as forças chechenas. Fundada por um estudante politécnico de Tomsk chamado Dmitry Alejandrov, a equipe de 7 homens usava técnicas de hacking relativamente rudimentares para causar caos nos sites chechenos. Eles dependiam principalmente de ataques distribuídos de negação de serviço ou ataques DDoS, por exemplo, que envolviam o envio de um grande número de solicitações para um determinado site a fim de sobrecarregar seus servidores e fazê-lo parar de funcionar. Eles também realizaram ataques de defacement, que envolviam obter acesso administrativo a determinados sites e alterar sua aparência ou conteúdo. A mídia russa na época frequentemente noticiava as ações do grupo, que incluíam vandalizar a página inicial do site do Centro do Cáucaso, que trazia mensagens de militantes chechenos direcionadas a seus seguidores, apoiadores e possíveis recrutas. Enquanto isso, a mídia chechena argumentava que, devido à escala desses ataques, provavelmente não eram obra de amadores independentes, mas sim de um grupo patrocinado pelo Estado. De facto, eles chegaram a acusar o FSB russo de realizar os ataques. Isso nunca foi comprovado de forma conclusiva, mas foi o primeiro grande caso em que o Serviço de Segurança da Rússia foi associado de alguma forma a hackers criminosos. Certamente, não seria o último. De fato, com o fim dos anos 90 e o início do novo milênio, vários outros grupos de hackers russos e lobos solitários começaram a surgir, desenvolvendo novas técnicas e ferramentas para tornar seus ataques mais eficazes. Ferramentas como o Worm de e-mail Massilania, lançado em 2002. Esse software malicioso utilizava técnicas popularizadas pelo vírus Melissa, que veio antes,
Os hackers o nomearam em homenagem à personagem animada russa Maziania e o distribuíram na forma de anexos de e-mail. Os anexos pareciam inocentes à primeira vista, mas se alguma vítima clicasse neles, as máquinas seriam infectadas e o vírus se proliferaria, enviando uma cópia de si mesmo para todos os contatos da lista da vítima. Juntas, essas máquinas infectadas se tornaram botnets, vastas redes de dispositivos comprometidos que cybercriminosos podem usar para realizar ataques como DDoS. E à medida que a comunidade de hackers russos evoluiu e se expandiu, novas figuras surgiram para abrir caminho. Um desses líderes foi Pyotr Leverov, também conhecido pelo apelido de Severa, o autoproclamado rei do spam da internet. E esse apelido não era exagero. As mensagens de spam de Levashov impactaram inúmeras pessoas ao redor do mundo. Qualquer pessoa online com uma conta de e-mail ativa no início dos anos 2000 provavelmente recebeu pelo menos uma, se não centenas de mensagens de spam que podiam ser rastreadas até esse homem, que era dono de algumas das maiores e mais poderosas botnets do planeta. Por meio de seus vários esquemas de carding e spam, Severa chegou ao topo do império cibercriminoso russo e atuava com impunidade, chegando a compartilhar publicamente listas de preços e anúncios de seus serviços na internet. As autoridades russas certamente viram esses materiais e poderiam ter tomado alguma atitude contra Severa, mas não fizeram nada. Mas antes de explicarmos o motivo, você está assistindo ao programa militar e se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Agora, o motivo pelo qual o FSB não simplesmente colocou Levashov atrás das grades é que eles perceberam o quão úteis poderiam ser os talentos dele, especialmente depois que ele formou um grupo ativista conhecido como Civil Antiterror. Originalmente, esse movimento foi fundado como uma forma de reunir diferentes grupos de hackers sob uma mesma bandeira, para que pudessem operar com mais facilidade e coordenar ataques de maneira mais eficiente contra a Chechênia. Ataques aleatórios de DDoS e vírus reempacotados foram se tornando menos eficazes com o passar do tempo, à medida que a cibersegurança melhorava. Então, os hackers russos precisaram se tornar mais engenhosos para causar danos sérios aos seus adversários. Sob a orientação de Severa, eles lançaram uma ofensiva total contra os chechenos. Depois, eles começaram a direcionar seu foco para outros alvos que também eram inimigos do Kremlin, como partidos de oposição russos, sites de mídia independente, organizações não governamentais e até países estrangeiros que eram vistos como críticos à forma como a Rússia era governada. Para Severov, não parecia importar se ele estava bombardeando partidos políticos ou enviando mensagens de spam prometendo enriquecimento rápido para pessoas aleatórias ao redor do mundo. Tudo funcionava e lhe dava lucro de uma forma ou de outra, e os mecanismos envolvidos eram basicamente os mesmos. Durante anos, circularam rumores de que Severov devia estar trabalhando de forma autônoma ou como contratado para o governo russo, especialmente em 2007, quando suas vastas botnets foram usadas em um enorme ataque cibernético contra a Estônia. Anos depois, políticos do movimento Nashi e do partido governista Rússia Unida admitiram ter participado desse ataque, e Severov também reconheceu que estava trabalhando com o partido. E as evidências continuaram a se acumular a partir daí. Mais ou menos na mesma época do ataque à Estónia, um programador Moscou chamado Anton Noskov decidiu fazer uma cópia do site civil antiterror de Severov para preservar para as futuras gerações analisarem. Mesmo quando o site original acabou sendo retirado do ar, a cópia de Noskov permaneceu. Então, em maio de 2007, ele recebeu um telefonema de um homem do Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia, um braço do FSB, que disse que seus empregadores estavam muito interessados em colaborar com Severa e pediu suas informações de contacto. Noskov não estava interessado em ajudar, então decidiu compartilhar sua história com jornalistas independentes, revelando efetivamente para o mundo que a principal agência de segurança da Rússia estava ativamente contratando hackers mal-intencionados. E Levashov era apenas o protótipo. Nos anos seguintes, surgiram muitas outras histórias de grupos de hackers criminosos e indivíduos específicos sendo abordados pela FSB, não para serem punidos por seus crimes, mas recompensados com acordos secretos do governo. Embora os detalhes variassem de caso para caso, muitas dessas histórias seguiam um roteiro familiar. Hackers criminosos primeiro ganhavam notoriedade por meio de suas atividades ilegais, como roubo de cartões de crédito, operações de spam, criação de botnets, invasão de grandes sites, orquestração de ataques DDoS ou distribuição de malwares e vírus. Isso era, efetivamente, a maneira deles provarem suas capacidades. Muitos, então, começaram a migrar para ataques com motivações políticas, fossem eles ataques a sites chechenos, contra nações da OTAN, contra a Ucrânia ou outros alvos. Essa era a maneira deles demonstrarem que suas ideologias estavam alinhadas com as do governo. Assim que o FSB identificava hackers que pareciam ter habilidades excepcionais e interesses alinhados aos do FSB, o FSB entrava em contacto com eles, às vezes oferecendo uma colaboração informal ou secreta, mas em outras ocasiões recrutando-os diretamente para o exército de hackers, cada vez mais expansivo e poderoso da agência.
Era uma situação em que todos saíam ganhando. Os hackers ganham o benefício da proteção governamental e ficam livres de processos, o que lhes permite continuar realizando suas atividades ilícitas. Eles também desfrutam de todo o prestígio, dinheiro e poder que vêm de trabalhar em nome do Kremlin. Enquanto isso, o Estado passa a contar com alguns dos operadores mais experientes e especializados do mundo do cybercrime para fazer o que deseja, com todos os seus botnets prontos, malwares e infraestrutura criminosa para realizar operações ofensivas e guerra de informação contra seus inimigos, tanto internos quanto internacionais. E como grande parte disso é feita em segredo, o Estado também mantém um certo grau de negação plausível. O Kremlin também retém, em última instância, o poder. Se algum dia seus mercenários cibernéticos contratados perderem sua utilidade, o FSB pode facilmente agir contra eles, o que pode incluir processo judicial, prisão e humilhação pública. Esse foi o caso de Dmitry Dukachev, também conhecido pelo apelido de Forb. Forb veio de uma cidade pequena e começou a hackear ainda jovem. Ele era um jogador ávido de videogame e invadiu um provedor local de internet para conseguir acesso gratuito à internet. Ele também tinha o hábito de documentar suas façanhas, escrevendo posts em blogs, artigos e até mesmo participando de entrevistas para compartilhar os detalhes de sua carreira no cibercrime. Em 2002, por exemplo, ele começou a trabalhar para uma revista russa de hackers, enquanto também comandava uma operação de carding. Ele se gabava regularmente de invadir sites e logo se mudou para Moscou para viver uma vida luxuosa graças aos lucros de seus hacks. Uma noite, Forb e alguns amigos estavam tentando destruir câmaras de vigilância na capital russa quando foram abordados por agentes da lei. Aconteceu que um desses agentes trabalhava com o FSB e quando ele começou a conversar com Forb, as sementes de uma relação mutuamente benéfica foram plantadas. Nos anos que se seguiram, Forb se tornou um colaborador ativo da agência, acabando por se tornar funcionário. No Centro de Segurança da Informação do FSB, onde ele foi encarregado de monitorar, encontrar e recrutar outros cibercriminosos que ele considerava ter as habilidades e a mentalidade necessárias para apoiar as operações cibernéticas do Estado. Ele passava seu tempo vasculhando fóruns de hackers, lendo postagens de outros usuários, procurando pessoas que fossem tanto talentosas quanto patrióticas, antes de oferecer a elas acordos de colaboração com o Kremlin. Ele teria feito isso por mais de uma década, recrutando um número desconhecido de hackers criminosos durante esse período. Em 2016, no entanto, Forb pareceu se tornar mais um problema do que um ativo para o FSB. Ele foi preso, acusado de transferir informações confidenciais para os Estados Unidos e acusado de traição. Ele manteve sua inocência, alegando que estava sendo usado apenas como bode expiatório, o que é totalmente plausível dado o histórico da Rússia. Mas isso não foi suficiente para salvá-lo de uma sentença de 6 anos de prisão. Seria razoável pensar que a história de Forb deveria servir como um alerta para outros hackers que estão considerando trabalhar com o governo. Na realidade, porém, isso não pareceu dissuadir muitos deles de aceitar acordos com o FSB sempre que eram oferecidos. Nas décadas que se seguiram à prisão de Forb, houve inúmeros casos registrados, e muitos outros certamente que não foram registrados, envolvendo hackers e grupos de hackers entrando em acordos não oficiais com o governo russo, emprestando suas habilidades para operações como interferência em eleições ocidentais, invasão de sites ucranianos durante a guerra entre as duas nações, espalhando propaganda digital, roubando informações sensíveis e realizando ataques de extorsão. Há, por exemplo, o infame grupo de hackers Evil Core, liderado por um homem chamado Maxim Yakubets, que é frequentemente descrito na mídia russa como o hacker que roubou 100 milhões de dólares e dirige uma Lamborghini pelas ruas de Moscou sem qualquer risco de ser preso. Por quê? Porque ele é casado com a filha de um ex-alto funcionário da FSB, que usou sua influência não apenas para proteger o Evil Core de processos, mas também para integrá-lo à própria agência. Diversos relatos alegam que a FSB encarregou ativamente o Evil Core de realizar espionagem digital e ataques cibernéticos agressivos contra países da OTAN ao longo dos anos. Em troca, o grupo tem conseguido sair impune de extensas operações de lavagem de dinheiro, extorsão, ransomware e roubos em grande escala. Há também o igualmente notório grupo hacktivista, Killnet. Operando principalmente por meio de canais no Telegram, o Killnet foi formado em março de 2022, durante os estágios iniciais da guerra com a Ucrânia, e desde então realizou inúmeros ataques DDoS e ciberataques contra infraestruturas críticas e sites do governo em países considerados aliados à Ucrânia, como Roménia, Moldávia, Noruega, Letónia, Estados Unidos e Alemanha. Não há nenhuma prova clara ou concreta ligando esse grupo, ou seu enigmático líder, Kill Milk, ao FSB. No entanto,
entanto, muitos pesquisadores acreditam que, mesmo que o Killnet não esteja trabalhando diretamente com o serviço de segurança, claramente conta com algum nível de proteção do Kremlin, já que seus interesses estão tão alinhados. Essa é a assustadora verdade sobre a estratégia de guerra cibernética da Rússia. Não se trata de recrutar especialistas talentosos em tecnologia por meios legais, de buscar os melhores dos melhores nas principais empresas de TI do país, ou de treinar hackers do bem nas melhores universidades de tecnologia. Em vez disso, é uma operação clandestina, envolvendo agências oficiais do governo, misturando-se com grupos criminosos obscuros, intermediando acordos às escondidas que permitem que hackers continuem espalhando vírus e enganando milhões de pessoas, desde que façam alguns trabalhos para o Kremlin por fora. Como muitos outros aspectos das operações do Kremlin, é uma forma feia e hedionda de fazer negócios, mas é exatamente o que passamos a esperar do regime de Putin. Enquanto a Rússia tenta avançar mais em Zaporíjia, ela acabou de se deparar com algo que nunca esperava. Não eram soldados ucranianos, nem mesmo drones. Colombianos estavam esperando. Mercenários altamente treinados, que aperfeiçoaram suas habilidades nas selvas de sua terra natal, estão na Ucrânia. E eles acabaram de fazer algo incrível. Russos começaram a morrer. Uma posição foi libertada. Mas a verdadeira história aqui não é apenas o que aconteceu em Zaporíjia, é o que está acontecendo na Colômbia. Existem razões interessantes pelas quais tantos soldados desse país estão indo para a Ucrânia. Você vai conhecê-las neste vídeo. Mas primeiro, vamos para Stepnogorsk. Durante todo o mês de julho, paraquedistas russos começaram lenta, mas seguramente, a infiltrar-se nesta pequena localidade. Tendo sido expulsos uma vez antes por um ataque de libertação brilhante e abrangente, esses soldados russos estavam desesperadamente tentando se agarrar a qualquer território que pudessem, para que seus camaradas pudessem dar a boa notícia a Putin de que Stepnogorsk estava sob controle mais uma vez. Os paraquedistas estavam longe de controlar a vila, mas infiltrados são perigosos, e esse grupo em particular havia começado a montar pequenas posições em prédios queimados e outros esconderijos, permitindo que eles direcionassem fogo contra as forças ucranianas e montassem emboscadas para pegá-las. Não se podia permitir que os infiltrados continuassem, não apenas pelo dano que eles eram capazes de causar, mas porque Stepnogorsk é mais importante do que pode parecer. Esta não é uma vila qualquer. Stepnogorsk oferece acesso à rodovia E105 e, com isso, uma possível rota para avançar mais para dentro de Zaporíjia. Se a Rússia conseguir tomar o controle desta vila, ela pode usá-la como um centro logístico e uma base de lançamento para ataques através do rio Dnipro e, eventualmente, contra a própria Zaporíjia. Os infiltrados de Putin tinham um propósito claro. A Ucrânia precisava eliminá-los. Depois de considerar todas as opções, a Ucrânia decidiu usar o grupo tático Revanche para a operação, uma unidade da inteligência de defesa da Ucrânia. Esse grupo está ativo desde o início da guerra e acredita-se que tenha aproximadamente o tamanho de um regimento, ou seja, entre 501 e 1.500 membros. Mas o que torna a Revanche especial é quem se torna membro. Soldados ucranianos não fazem parte desse grupo tático. Os membros vêm de vários lugares para se juntar a uma unidade internacional. O grupo tático Revanche já deixou sua marca na guerra. Desde os primeiros dias da invasão russa, o grupo foi enviado para Kiev e desempenhou um papel fundamental em deter o avanço inicial russo na Batalha de Hostomel. Mais tarde, o grupo libertou Rudinska, na região de Kiev, e também participou de combates em Kharkiv e Chazivyar, além de lutar próximo ao cinturão de fortalezas de Donetsk. Esses soldados são experientes, talentosos e mais do que capazes de enfrentar infiltrados russos. Agora, soldados colombianos do grupo tático Revanche estão em Zaporíjia, e eles acabaram de derrotar os infiltrados russos em Stepnogorsk. Uma postagem no Telegram do grupo em 28 de julho revela tudo. Após reconhecer que infiltrados russos conseguiram penetrar em Stepnogorsk, o grupo tático Revanche agiu com cautela. Os infiltrados não iam a lugar nenhum. O trabalho deles era encontrar um lugar para se esconder e então esperar a chegada de suprimentos e reforços. Ambos estavam longe de chegar, então os membros da Revanche aproveitaram a oportunidade para realizar um extenso reconhecimento, aproveitando cada erro cometido pelos ocupantes russos para identificar perfeitamente suas posições. Assim que a Revanche soube onde os russos estavam, os drones FPV entraram em ação. Repetidas vezes, esses drones atingiram a posição russa, deixando claro para os paraquedistas lá dentro que haviam sido descobertos. Esses paraquedistas, já em uma situação complicada, devem ter ficado confusos quando começaram a ouvir espanhol no campo de batalha. A Revanche deu sequência aos ataques de drones, com um ataque terrestre liderado por soldados colombianos. Antes desse assalto, as tropas russas receberam uma opção: rendam-se agora ou morram na luta. Nenhuma resposta veio dos paraquedistas, então os soldados colombianos da Ucrânia dispararam granadas nos bunkers e trincheiras, onde os soldados russos estavam escondidos. As consequências de uma das batalhas foram registradas em vídeo. Vemos os combatentes estrangeiros da Ucrânia entrando em um prédio, verificando cautelosamente ao redor em busca de sinais dos paraquedistas. Um soldado russo foi eliminado na luta, um segundo foi capturado. A operação foi precisa e letalmente eficaz. Também acabou sendo informativa. Vemos pelas imagens que o soldado capturado já está ferido.
Usando uma bandagem na cabeça, esse soldado tenta se esconder em algo que pode ser melhor descrito como um casebre subterrâneo. Quando é encontrado, está com as mãos levantadas. A primeira coisa que ele diz é: "Eu me sinto muito mal. Você tem água ou algo para beber?" Isso aí expõe pelo que Putin faz seus soldados passarem. Já houve relatos de falta de suprimentos e água fornecidos aos infiltrados no passado. Em maio de 2025, soldados russos em Kherson foram flagrados bebendo de poças d'água, depois que o colapso total das linhas de suprimento os deixou tão desesperados que preferiram arriscar beber água suja, a morrer de desidratação. Agora vemos um soldado claramente ferido em Stepnogorsk, implorando aos seus captores por um gole d'água. O paraquedista recebe água junto com um cigarro, e então é detido pelas forças conjuntas colombianas e ucranianas. Também há imagens do interrogatório que se seguiu. O paraquedista capturado revela tudo sobre quem ele é, e ao fazer isso, expõe o que Putin e seus comparsas realmente procuram em um soldado. Quando criança, ele acabou em um orfanato junto com o irmão, depois que a mãe surtou porque não conseguia controlá-los. Esse irmão também está no exército, lutando na direção de Kursk, revela o soldado capturado. O soldado revelou que antes de acabar em um orfanato, o pai dele o deixava beber vodka desde pequeno. O pai acabou na prisão por agredir um vizinho e quase matá-lo. O soldado abandonou a escola após 7 anos de estudo, ou seja, não se formou. Ele estava em sua primeira missão quando foi capturado em Stepnogorsk. E ao ser perguntado sobre Putin, o soldado revela como é realmente ser russo. Qual é o sentido de votar, afinal? O Putin sempre vai ganhar, e quando ele e seus comparsas estão no poder, eles procuram pessoas como esse soldado, pouco instruídos, vindos de lares desfeitos, desesperados por dinheiro. Se houver uma forma de explorar, os recrutadores da Rússia aproveitam. E tudo isso foi descoberto porque a Ucrânia enviou um contingente letal de soldados colombianos para Stepnogorsk. Isso nos leva ao segundo grande assunto aqui, ou deveríamos dizer, a grande pergunta: o que, afinal de contas, soldados colombianos estão fazendo, lutando no inferno das linhas de frente ucranianas? As respostas são muitas, e você logo vai descobrir que não se trata de apenas alguns combatentes colombianos indo para o país. São milhares. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está obtendo informações do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ver mais conteúdos como este. A Colômbia é muito mais importante para a Ucrânia do que você pode imaginar. Embora os dois países certamente não sejam aliados a ponto de a Colômbia apoiar ativamente a Ucrânia em sua luta contra a Rússia, soldados desse país vão para a Ucrânia para lutar ao lado de pessoas com quem sentem um certo grau de afinidade, e os números mostram isso. O jornal da cidade de Bogotá revelou em fevereiro que os colombianos agora formam o maior contingente estrangeiro de soldados que entraram na Ucrânia. O grupo tático Revanche está cheio deles, assim como várias outras unidades que estão lutando na linha de frente. O veículo afirma que até 2.000 colombianos estão servindo ativamente nas fileiras da Ucrânia neste momento, e que até 7.000 já serviram, no total, desde que Putin iniciou sua invasão. Os colombianos representam cerca de 1/4 de todos os soldados estrangeiros que a Ucrânia recruta, destaca o veículo. Soldados dessa única nação também estão dispostos a morrer para apoiar a Ucrânia. O Conselho Atlântico relata que cerca de 300 a 550 soldados colombianos morreram nas linhas de frente lutando pela libertação da Ucrânia. A grande pergunta ainda permanece: por quê? Não se trata só de dinheiro, embora o dinheiro definitivamente ajude. A France 24 conversou com um soldado chamado Dairo, que deixou o exército da Colômbia após 8 anos de serviço. No país dele, a remuneração pelo trabalho é baixa, diz Dairo. Quanto à Ucrânia, a brigada paga nossas passagens aéreas, acomodação em Bogotá e faz toda a papelada para viajarmos legalmente, ele diz, acrescentando: quando ouvi sobre isso, agarrei a oportunidade. É o que eu estava esperando. De fato, o dinheiro não é bom para um soldado colombiano. Oficiais de nível médio nas Forças Armadas do país ganham cerca de $1.300 por mês enquanto estão na ativa. Um soldado raso recebe muito menos, apenas $400 por mês. As pensões militares na Colômbia também não são suficientes para sustentar os ex-soldados. O salário geralmente cai pela metade, e os poucos programas que a Colômbia tem para ajudar seus soldados a fazer a transição de volta para a segurança e a vida civil não são adequados para esse propósito. A maioria tenta direcionar os ex-soldados para o trabalho de segurança privada, mas esse setor está saturado. As vagas de emprego são raras, e quando aparecem, há um verdadeiro exército de ex-soldados competindo por elas. Compare essa situação com o que a Ucrânia oferece. Além de todos os benefícios iniciais que Daira menciona, aqueles que se alistam para lutar na Ucrânia recebem pagamento desde o momento em que começam o treinamento. Esse pagamento era de cerca de $490 por um treinamento que pode durar até 6 semanas, o que já equivale ao salário integral de um soldado colombiano. Mas isso é só o começo. Os salários para soldados que participam de operações de combate na Ucrânia variam de $3.000 a $5.000 por mês, bem acima do salário médio de um oficial de nível intermediário nas Forças Armadas colombianas. A Ucrânia oferece bônus de alistamento, às vezes chegando a $25.000, assim como um benefício por morte de $350.000 entregue às famílias quando um soldado é morto em combate.
Em junho, a Ucrânia também implementou um sistema de pagamento de acordo com a participação em combate para suas forças da linha de frente. Agora, soldados que participam de operações de combate ativas podem ganhar mais de $10 mil por mês. Relata o Business Insider. Não só isso, é quase 30 vezes o salário médio na Ucrânia, mas também é um nível de pagamento muito além de qualquer coisa que um soldado colombiano poderia esperar receber de seu próprio país. O dinheiro por si só já é atraente, mas há mais do que isso. Para muitos dos colombianos que estão lutando na Ucrânia, o propósito é tão importante quanto o dinheiro. Dairo deixa isso muito claro ao falar com a France 24. Estamos fazendo isso por vocação de servir, ele disse ao veículo. Além disso, é uma causa nobre ir e lutar sob uma bandeira que não é a nossa, mas a de um povo que está sendo atacado. É um pouco como se um vizinho invadisse minha casa. Esse sentimento está longe de ser raro entre os milhares de colombianos que vão para a Ucrânia e oferece uma pista de como esses soldados se sentem em seu próprio país. Perdidos, sem causa e abandonados. A Colômbia foi por muito tempo uma nação que precisava de seus soldados, até um acordo de paz em 2016, que fez muitos dos que estavam na ativa sentirem que suas habilidades estavam sendo subutilizadas, além de serem mal pagos. Soldados colombianos passaram a lutar em outros países, não só na Ucrânia, mas também no Iêmen e no Sudão, porque sentem que passaram a vida desenvolvendo habilidades que são subutilizadas pela própria nação. Além disso, há a questão da reintegração que mencionamos anteriormente. Um soldado colombiano que pode ter até 2 décadas de experiência lidando com operações de contra-insurgência em seu próprio país será deixado de lado pelo governo quando se aposentar do serviço na faixa dos 30 ou dos 40 anos. A economia civil não tem lugar para eles fora do saturado setor de segurança privada. Esse setor representa mais de 1% de todo o produto interno bruto da Colômbia e emprega centenas de milhares de pessoas. Mas esse é exatamente o ponto. Por maior que seja o setor de segurança privada na Colômbia, o setor está saturado, empregos são raros e os outros programas de reintegração que a Colômbia possui não estão ajudando muito os ex-soldados do país a encontrar trabalho. A Colômbia não está satisfeita com toda essa situação. Uma série de estruturas legais foi implementada na tentativa de impedir que ex-soldados colombianos se tornem mercenários a serviço da Ucrânia ou de qualquer outro interessado. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chegou a afirmar que os colombianos são tratados como uma raça inferior pelos soldados ucranianos e são enviados como carne de canhão. Parece não haver nenhuma evidência real disso, de acordo com os números, que mostram que não mais do que 1/14 dos soldados colombianos que entraram na Ucrânia morreram em combate. Também vale ressaltar que o próprio Putin afirmou que Petro poderia ser um parceiro promissor, sugerindo que o presidente da Colômbia pode ter uma motivação além da segurança e do bem-estar dos soldados do seu país. Ainda assim, a Colômbia está tentando impedir que seus soldados vão para a Ucrânia. Em dezembro de 2025, a Câmara dos Representantes do país chegou a votar para ratificar a Convenção das Nações Unidas contra Mercenários. Essa convenção existe desde 1989, então é estranho que a Colômbia só agora veja o que está acontecendo como um problema. No entanto, essa lei não impede que a Ucrânia recrute aqueles que lutam na Legião Internacional da Ucrânia ou fazem parte das unidades regulares de assalto da Ucrânia não são classificados como mercenários sob essa mesma convenção, aponta o Atlantic Council. No fim das contas, parece que Petro não entende a questão. A Colômbia tem milhares de soldados que sentem que suas habilidades não estão sendo respeitadas, que não estão recebendo a compensação que merecem e que seu país falha em reintegrá-los à sociedade quando o serviço deles termina. Então, esses soldados encontram um propósito lutando pela Ucrânia, e a Ucrânia tem ficado mais do que feliz em facilitar a chegada de colombianos às suas forças armadas. É notável que os primeiros soldados que se juntaram à Ucrânia vindos da América Latina o fizeram por vontade própria, observa a France 24. Só depois que um soldado meio argentino, meio ucraniano, que o canal chamou de Nazar, ajudou a criar um esquema para trazer mais pessoas, é que a Ucrânia começou a recrutar ativamente no continente. A Ucrânia vai argumentar que tudo o que faz é oferecer a oportunidade. Cabe aos próprios soldados tomar a decisão. Tudo isso nos leva de volta ao notável ataque que soldados colombianos realizaram em Stepnohorsk, junto com seus colegas ucranianos. O ataque foi bem sucedido. Houve uma captura, mais informações foram coletadas e infiltrados russos foram expulsos da vila. Para a Ucrânia, isso é uma grande vitória, porque significa que a Rússia agora está mais longe de conseguir avançar sobre os alvos de Zaporizhia que deseja atingir. No entanto, Stepnohorsk ainda não está segura, está longe disso. Essa vila foi palco de combates durante grande parte da guerra na Ucrânia, e em determinado momento, a Rússia conseguiu ocupar quase toda Stepnohorsk. Essa situação foi revertida em maio de 2026, quando as forças ucranianas realizaram uma operação brilhante para libertar Stepnohorsk dos ocupantes russos. Uma série de ataques forçou as tropas russas a recuar, estabilizando a situação na vila por um tempo. As posições da Rússia desmoronaram quando a Ucrânia realizou uma operação de busca e destruição que envolveu o uso de reconhecimento aéreo e fogo de precisão para encurralar os soldados russos, seguido de inspeções dentro dos prédios para matar ou capturar quaisquer soldados que restassem.
Essa operação foi muito parecida com o que vimos os soldados colombianos da Ucrânia fazerem em julho, só que em uma escala muito maior. Não se sabe se a Ucrânia utilizou algum de seus integrantes colombianos nesta fase da operação. Ainda assim, Putin não desistiu de Stepanihirsk. Ele não pode. A vila desempenha um papel fundamental em seus planos para o restante de Zaporíjia. No final de maio, o coronel Vladislav Voloshin, que é o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, revelou que Putin enviou a 7ª Divisão de Assalto Aéreo na direção de Stepanihirsk, com ordens específicas para conquistar a vila até o final de junho. É provável que esses sejam soldados dessa divisão que as tropas colombianas da Ucrânia capturaram ou mataram em julho. Quanto a tomar Stepanihirsk até junho, isso obviamente não aconteceu. Apenas mais um prazo insano e irreal criado por Putin, que ele já deveria saber que nunca seria alcançado. Quanto ao que está acontecendo em Stepanihirsk agora, acabamos de ver que a Rússia está tentando infiltrar agentes na vila. No entanto, a Ucrânia está de olho e esperando qualquer oportunidade para eliminar esses infiltradores. E neste momento, não é a Rússia que está avançando em Zaporíjia, é a Ucrânia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, em sua avaliação da campanha ofensiva russa de 29 de julho, o ISW disse que as forças ucranianas avançaram no oeste de Zaporíjia em data anterior. Imagens de arquivo geolocalizadas publicadas em 20 de julho e datadas de junho de 2026 mostram forças ucranianas limpando prédios ocupados pelos russos no nordeste de Stepnohorsk, a oeste de Orikiv, indicando que as forças ucranianas avançaram anteriormente na área. Então, parece que as forças de Putin não estão mais perto de capturar Stepnohorsk do que estavam quando a Ucrânia expulsou a maioria desses soldados em maio. Só que agora, os capangas de Putin têm um problema ainda maior nas mãos. Soldados colombianos bem treinados e letais estão trabalhando ao lado da Ucrânia para manter a vila livre. Soldados russos estão morrendo nas mãos de um inimigo que eles nunca imaginaram enfrentar. E é provável que centenas, se não milhares de outros soldados colombianos em breve cheguem à Ucrânia. Já demos a você uma visão sobre a situação em Stepanihirsk neste momento. Mas e se você quiser saber mais sobre como a Ucrânia conseguiu libertar o vilarejo? Se esse é o seu caso, nós temos o que você procura. Nós noticiamos a libertação de Stepanihirsk quando aconteceu e revelamos por que isso foi tão importante. Imagens dramáticas do campo de batalha e uma compreensão mais profunda do que essa localidade significa na luta por Zaporíjia aguardam por você. Confira o vídeo depois que terminar aqui. Mas antes de ir, esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para ser um dos primeiros a ver os vídeos diários que publicamos aqui no Programa Militar. E obrigado por assistir!